Fala, queridos, André de Branco, mais um episódio de Deus na Prática. Deus na prática, Deus fora do domingo, Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado também, não só domingão, então vamos lá. Eu tenho lido Provérbios, queridos, Provérbios. E logo no começo, Provérbios é um livro que instiga muito a busca da sabedoria. A sabedoria como o mais importante. Eu parando para pensar nesse assunto, recentemente, eu precisei aprender algumas coisas do meu trabalho. Eu trabalho com marketing digital. Eu precisei aprender algumas coisas sobre CRM. Na verdade, foi uma ferramenta nova que eu comecei a usar. CRM é um sistema que a gente usa para relacionamento com cliente, né? Para você conseguir novos clientes, conquistar novos clientes. Existem várias ferramentas. Recentemente, eu assisti um vídeo de 1h40 mais ou menos, tem mais dois iguais, para aprender sobre essa ferramenta nova. A verdade é que eu já uso isso. Desde que eu comecei a usar a CRM, o meu faturamento multiplicou. Então, vamos entender o que eu estou falando aqui na vida material. Eu estou dizendo que eu adquiri conhecimento sobre algo. Ao adquirir esse conhecimento e colocar em utilização, isso se torna algo prático, que tem resultados reais na vida prática. Eu li um ditado chinês que dizia: conhecimento sem aplicação não é sabedoria. Exatamente. O pastor Felipe Parente, inclusive, ele divide o que é conhecimento, o que é inteligência e o que é sabedoria. Eu quero até compartilhar contigo isso. Conhecimento é quando você lê algo, você está adquirindo conhecimento. Agora você sabe sobre algo. Como eu, quando fiquei sabendo sobre essa coisa chamada CRM, que é um sistema para gerenciar clientes. A inteligência é a capacidade que a gente tem de adquirir esse conhecimento. Se eu não tenho inteligência, eu não consigo aprender, eu não consigo adquirir o conhecimento. O conhecimento pode estar ali, mas eu leio e não entendo. Eu vejo o vídeo, mas não compreendo, porque eu não tenho inteligência. E a sabedoria é usar esse conhecimento para melhorar a sua vida. Então, sabedoria é Deus na prática. Agora vamos traçar um paralelo. Se eu obtive um conhecimento através da minha inteligência e coloquei em prática, portanto, executando a sabedoria na minha vida aqui, do meu trabalho, na minha vida prática material, será que ao ler a Bíblia e adquirir conhecimento sobre o reino, usando a minha inteligência para conseguir adquirir esse conhecimento, será que se eu aplicar na minha vida prática, por isso o nome do nosso podcast, Deus na Prática, será que se eu aplicar isso não é sabedoria? É sabedoria. E a sabedoria que vem do céu é a melhor sabedoria que existe, é a sabedoria que é base para todas as outras. Queridos, cheguei no escritório aqui, vamos retomar a partir daqui, tá bom? Eu vim aqui porque eu queria ter na minha tela aqui um pouquinho de Provérbios 1 para você. A gente está falando da importância de adquirir sabedoria. Agora, qual é o começo, o princípio de toda a sabedoria divina? Ah, que beleza, né? Você poder ter sabedoria divina. Qual é o princípio disso? Está aqui em Provérbios 1:7. Estou lendo aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então aqui tem palavras importantes. Primeiro, temor, né? O que é temor? Eu estava conversando esses dias com a minha excelentíssima mãe, pessoa muito sábia, que inclusive falou: vamos começar a ler Provérbios? Eu falei: vamos! Eu nunca li inteiro Provérbios. Ai, meu Deus, que vergonha, vamos nos aprofundar na palavra. Mas temor, o que é esse temor? Eu tenho que ter medo de Deus? Esse temor em outro sentido, é em outro sentido. Eu entendo esse temor, né? Eu estava conversando com a minha mãe, ela falando a mesma coisa. Eu entendo esse temor assim, por exemplo, quando eu era mais novo, a gente sabe, né? Tem coisas que os pais não querem que a gente faça. O pai já falou 1000 vezes: não faça isso, não ande com essa pessoa, não faça aquilo. Inclusive em Provérbios fala isso aqui, né? Olha aqui, ó, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Quer dizer, você vai estar bem na fita se você ouvir teu pai e tua mãe. Então tem aquele negócio de eu não vou fazer isso porque meu pai... É medo, né? Não vou fazer isso porque meu pai vai ficar como com isso? Minha mãe vai ficar como? Então não vou fazer. Isso é medo? É um temor de medo? Não, muitas vezes não. Claro que tem aquela questão, né? Minha mãe vai me bater. Mas tem aquela questão de: eu vou deixar minha mãe muito triste se eu fizer isso que ela pediu para eu não fazer. Sabe, isso vai machucar minha mãe se eu fizer isso. Vai deixar ela triste. Esse temor é o temor interessante, é o temor que Deus quer que você tenha dele. Então olha só, versículo 7, capítulo 1 de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então o não querer desagradar ao Pai é o princípio do conhecimento. Eu não quero te desagradar, Pai.
Eu não quero. Agora, se você, por exemplo, tem a sua mãezinha ainda na terra e você não quer desagradar a sua mãe, como é que você não desagrada? Você tem que saber o que é que desagrada a sua mãe. Você tem que ouvir a voz dela falando para você o que é que ela não gosta. E para você ouvir a voz de Deus, você tem que mergulhar na palavra. Você tem que estudar, você tem que, enfim, meditar neste livro dia e noite, como a gente falou em algum outro episódio do podcast Deus na Prática. Então lá, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Entendeu essa questão de temor? É o não querer de coração desagradar ao Deus que fez tudo e te deu tudo. Tá bom? Depois continua, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Insensato, não tem sensatez. Não pensa direito, sabe? Então despreza o que? A sabedoria, que é o colocar em prática do conhecimento, né? E a disciplina. O que é disciplina? Controle de comportamento. Então quem é insensato, quem é xarope, doido, não liga para esse negócio de ser sábio, de aplicar na prática o que aprende. E não liga para essa questão de controlar o comportamento, ou seja, ter disciplina. E eu já falei também inúmeras vezes que disciplina é a base de todo o sucesso na vida, sim ou não? É a base da felicidade. Se você não consegue controlar o seu próprio comportamento, você vai fazendo tudo o que você tem vontade. Aí você vira um escravo da sua vontade. E ser um escravo da vontade faz com que você vá por caminhos muito errados, sim ou não? Só um exemplo muito simples. Não preciso nem exemplificar isso, porque é muito simples, mas só um exemplo bem bobo. Eu tenho vontade de comer muita coisa. Quer ver uma coisa que eu tenho vontade, mas não estou fazendo mais? Eu tenho vontade, por exemplo, de comer muito doce depois do almoço, com muita Coca-Cola. Eu tenho essa vontade. Agora, a disciplina significa controle de comportamento. Então, através da disciplina, ou seja, controlando o meu comportamento, que nada mais é do que controlando a minha vontade, eu não vou fazer isso, porque me dá uma queimação enorme, dá azia, é ruim, sabe? Então, não vou fazer. Importante isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E tem mais uma parte que eu quero ver contigo aqui, que é o seguinte, onde está? Versículo 23 do mesmo capítulo 1, a gente está no capítulo 1. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Ou seja, se você ler a Bíblia, se você entender, se você absorver para você, se você acatar isso, ou seja, se você fizer isso na prática, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Você vai ser um sábio aos olhos de Deus. E lhes revelarei os meus pensamentos. André, Deus não fala comigo. André, eu não sei quais são os planos de Deus para a minha vida. André, eu estou perdido, eu não sei, parece que Deus está quieto. Deus nunca fala comigo. Vamos entender? Versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Você quer saber os planos de Deus para a sua vida? Então você quer que Ele revele a você os pensamentos dEle, os altos pensamentos de Deus, que são muito maiores do que os seus. E muito melhores para você também, porque Ele sabe do que você precisa, porque Ele te fez. Então, acate a repreensão de Deus. Que repreensão é essa? É quando aqui em Provérbios ele está falando para você, né? Salomão escreveu e está dizendo para você todas essas coisas. Olha, tenha disciplina. Olha, procure aqui a sabedoria. É na Bíblia que você encontra, não é em outra fonte. Então, a maior sabedoria da sua vida está neste livro, na Bíblia. É o livro preto. Vamos que vamos. O meu tem capa marrom, tá bom? Tem mais um trechinho que eu quero ler com vocês antes de encerrar Provérbios 1, que é o seguinte. Ó, ele está falando aqui de quem despreza o conhecimento da Bíblia, então. 29. Visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor, quer dizer, quem não quer sabedoria, ó, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Então, assim, o que vai acontecer com quem não quer saber da sabedoria de Deus? Vai comer do fruto da sua própria conduta, né? Então, você faz e aí você vai pagar por aquela coisa ruim que você fez, né? Você, enfim, comeu bastante e fez errado e você vai sofrer as consequências. Pronto, acabou, né? E se fartarão de suas próprias maquinações. Você vai ficar até enjoado de tudo que você faz de errado. Vai chegar uma hora que as coisas param de fazer sentido. Olha o que ele fala no 32. A inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá.
Inconstância. A inconstância dos inexperientes os matará. É preciso ser constante na busca da sabedoria. Ser constante, por exemplo, significa ler a Bíblia todo dia, por exemplo. Né? Significa orar com constância e não uma vez a cada domingo, por exemplo. Então é preciso ser constante para que você não morra. Está escrito aqui, ó, a inconstância dos inexperientes os matará. Então vai te matar espiritualmente o fato de você ser inconstante, fazer só de vez em quando. De vez em quando eu busco a Deus e tal. Isso não tem muito valor para Deus, entende? Você tem que ser constante, o que Deus sempre quis desde o Gênesis, desde a criação do homem, quando ele vinha visitar Adão na viração do dia, o que ele queria era a minha companhia, a sua companhia, tá junto com a gente. É isso que Deus sempre desejou. Ele é um pai que quer estar presente. Ele é aquele pai legal, que quando chega em casa, ele não está cansado do dia e vai para o celular. Quando chega em casa, ele quer jogar futebol com a gente. Ele quer trocar uma ideia, ele quer bater um videogame ali junto. Ele quer ter experiência com a gente. Isso é gostoso, não é não? Então é isso que Deus quer, tá bom? Então vamos prezar pela sabedoria. Vamos fazer a nossa oração. Pai amado, na Bíblia está escrito que o Senhor dá a sabedoria livremente para quem pedir, Pai. Eu te peço nesse momento, sabedoria para mim, sabedoria para o meu irmão que está aqui ouvindo, para minha irmã que está aqui ouvindo, que a gente tenha muita vontade, que a gente não seja insensato, que a gente não despreze o seu conhecimento. Te agradeço por Salomão, te agradeço por ele ter escrito o livro de Provérbios. Nós sabemos que Salomão foi o homem mais rico que já existiu até hoje e que a base de toda a riqueza dele, de toda a prosperidade, foi sempre a sabedoria que vem dos céus, Pai. Que essa sabedoria nos atinja, que a gente tenha fome, uma fome forte por essa sabedoria e que a gente busque todo dia. Revela para nós, Pai, seus pensamentos, revela, fala o que o Senhor tem para falar sobre a gente, mostra os caminhos que o Senhor quer que a gente ande por eles, Pai, porque assim eu sei que a gente vai prosperar em tudo que a gente fizer para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Próximo Deus na Prática, muito em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.